Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Caio Del Colle, eu sou escritor, roteirista e neste meu canal de YouTube eu falo a respeito de escrita criativa e entrevisto escritores, romancistas, jornalistas, enfim, pessoas que trabalham escrevendo e eu bato um papo com elas a respeito de processos criativos e inspirações, neuroses. Então, caso você esteja procurando conteúdo a respeito de escrita criativa, você está no lugar certo. Bom, e a entrevista de hoje é com o Matheus Borges. Ele é escritor e roteirista e a editora Todavia lançou recentemente o mais novo livro dele, chamado Franquito em Chamas. Eu e o Matheus conversamos a respeito das diferenças e semelhanças entre a escrita para literatura e audiovisual. A gente conversou sobre as inspirações dele, a sensibilidade criativa dele, quais obras têm um caráter formativo para ele. E eu espero que todos vocês curtam esse papo e eu espero também que todos vocês se sintam querendo ver mais. Então eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam este vídeo, compartilhe com alguém que vocês creem que podem aproveitá-lo de alguma forma e ativem o sininho também. É isso, beijos e abraços e até a próxima. Obrigado. Bom, Matheus, eu quero começar fazendo uma pergunta muito séria. Eu gostaria de saber se você fosse uma sobremesa, qual você seria e por qual motivo? Ah, acho que uma cheesecake. Certo, por Acho, quê? porque eu gosto de cheesecake. Mas acho que eu me enxergo como uma cheesecake, talvez, não sei. Mas eu não sei te dizer por quê. É muito mais por intuição do que por razão, na verdade. Em algum universo paralelo, eu acho que essa pode ser uma variante sua, né? Por que não? Sim, com certeza. Bom, Com certeza. é, cheesecakes não escrevem livros, mas, claro, os humanos sim. Então eu quero agora perguntar a respeito desse seu novo romance que se chama Franquito em Chamas. Tem uma Uhum. linda capa. Ele saiu recentemente pela editora Todavia, então eu queria que você nos explicasse, por gentileza, do que se trata, qual é o básico do enredo que a gente pode saber sem um spoiler, enfim. Franquito em Chamas é a história de um roteirista de cinema chamado Felipe, que vai ao Uruguai, onde está sendo rodado um longa-metragem que ele escreveu, e ele passa alguns dias lá como uma espécie de visita do roteirista ao set. E o romance ele se passa ao longo dessa semana que ele está lá. E ao longo desses dias, enfim, coisas acontecem, ele interage com a equipe, com o diretor, e crucialmente ele conhece um homem chamado Franquito. O Franquito é um ex-palhaço que está trabalhando como dublê no filme. E, enfim, a história parte daí, mas tem muito a ver com as motivações individuais, eu acho, de cada personagem a qual a gente é apresentado, né? Das motivações individuais no sentido de como cada um deles se relaciona com o próprio ofício e como o ofício se relaciona com a vida, né? Eu vejo muito como um livro sobre trabalho, né? Sobre como a gente se relaciona Uhum. com o nosso trabalho e como isso acaba orientando um pouco a nossa vida e as nossas escolhas, né? Certo, bastante contemporâneo, então. Seu, Uhum. seu romance
anterior foi o teu livro de estreia, certo? Que se chama Mil Placebos. Você me enviou uma cópia, eu ainda tenho aqui. Só assim por curiosidade, o que você vê de principais diferenças entre o Mateus do Franquito em Chamas e o do Mil Placebos? Hum. Você se sentiu mais à vontade para escrever um novo romance após ter escrito e lançado o teu, claro, tipo, o primeiro romance? E como que ambos funcionam de um ponto de vista narrativo? Se você acha que, como eu posso dizer, os dois têm engrenagens parecidas ou são muito diferentes? Eu vejo tanta semelhança quanto diferenças. Para mim, eles têm uma semelhança no sentido da metodologia de cada livro, porque são dois livros que são narrados pelos seus próprios protagonistas, né? E a perspectiva deles acaba dominando a história. E essa construção de uma ficção que é atravessada e permeada e invernizada pela perspectiva, né? Que é algo que me interessa, né? Porque é uma coisa assim de certa maneira, como a percepção individual pode interferir nos fatos, né? Isso é uma coisa que me interessa muito, né? Essa é uma capacidade, uma característica de um determinado tipo de narrador, que é esse narrador que se coloca, né, como o protagonista de uma história. Ao mesmo tempo, eu acho que tem diferença, sim, e talvez a diferença mais marcante é o tom de cada livro. Eu acho que o Mil Placebos é um livro que ele tem uma seriedade maior, eu digo isso entre aspas, né? Ele tem uma seriedade talvez apocalíptica, assim, porque ele se coloca num outro ambiente, que é um ambiente de mistério e de altamente violenta ou altamente enigmática, e o Franquito não, né? O Franquito é uma coisa mais uma questão de observar a convivência entre pessoas, observar como se dão as relações no ambiente de trabalho, como essas interações e essas experiências acabam nos formando, se tornando parte como parte integrante da nossa formação, né, da nossa experiência de mundo. Eu acho que essa talvez seja a maior diferença, né? O tom dos livros do Placebos é muito mais drástico do que Franquito, que é um livro que me parece mais aberto, inclusive ao leitor. Assim. Acho que é um livro mais agradável de se ler do que Placebos. Entendo. Bom, você falou de aspectos bem subjetivos, assim, né, da experiência humana, né, que a literatura, ela permite, assim, a gente fazer um retrato disso por meio da palavra escrita, né? Uhum. Mas você é um roteirista também, e o roteiro é um tipo de texto que está servindo outro propósito, ele está numa linguagem diferente, numa mídia diferente, numa lógica narrativa diferente. E eu queria saber como é para você transitar entre ambas as linguagens, ainda mais assim, tendo em vista seu interesse por essas questões Uhum. humanas que são tão subjetivas, e eu suponho assim que você tenha um interesse de tratar delas também nos scripts e é claro, fique à vontade para falar do seu trabalho como roteirista e falar de filmes e outras coisas que você tipo, possa ter escrito já, por favor. São dois processos
que também tem suas semelhanças, suas diferenças, mas eu vejo mais diferenças do que semelhanças, né? No processo da escrita da literatura e do roteiro para audiovisual. A mais importante é justamente que tipo de coisas a gente narra, né? A literatura permite que a pessoa narre qualquer coisa, né? Qualquer coisa cabe na página de um livro. Na página de um roteiro não é assim, né? Tu tem que recorrer a elementos que são ou visuais ou de som, né? Então, isso já é a principal diferença entre uma coisa e outra. A literatura, tudo cabe na página de um livro, e numa página de roteiro, só o que cabe são sons e imagens. Quando a gente fala daí da observação do comportamento humano e da subjetividade de um personagem, entra um elemento dificultador, que é que precisa mostrar isso em ação. A escrita de um roteiro, ela demanda que o teu personagem ele mostre a sua complexidade, a sua subjetividade através das ações dele e através das interações dele com os personagens. E são desafios que são inerentes ao processo, eu acho. São coisas que me instigam sempre, né? Porque me parece que esse desafio de como demonstrar algo através de imagens ou de sons é um limitador que também oferece um desafio interessante, assim, sempre, né? Sempre tem esse desafio de como tu vai demonstrar isso, ou então se o personagem faz isso, por que ele está fazendo isso. E eu acho que enquanto que na literatura essas coisas quase que já vêm juntas, assim, pelo menos para mim. E eu acho que é isso, sim. Não sei. Salvo engano meu, sua formação em termos acadêmicos, né, é em cinema, certo? Isso, eu sou graduado em cinema pela Unicinos e sou mestre em letras pela Federal, pela URGS, né? Pela Federal do Rio Grande do Sul. Certo, certo, entendi. Bom, então eu suponho que você sempre tenha tido esse desejo, né, de escrever a literatura também, né? Mas aí você começou pelo cinema, como que surgiu isso? Quando você se descobriu um escritor e roteirista? Ah, essa pergunta é complicada, porque eu acho que tem diferentes momentos em que a gente vai descobrindo coisas, que a gente vai se descobrindo como escritor ou como roteirista, até porque às vezes as definições parece que mudam ao longo da vida, sabe? No sentido de que eu acho o interesse pelas histórias, pela maneira como contar histórias, isso é uma coisa que está presente comigo a vida inteira, né? Não é uma coisa que aparece de uma hora para outra, mas sim, tem momentos em que a gente vai se descobrindo uma coisa ou outra, né? Acho que é o que eu quero dizer é que não é uma coisa tão preto no branco, assim. Não é uma coisa tão definida. É uma coisa que vai se acontecendo ao longo da vida. Eu acho que eu ainda estou me descobrindo escritor, porque eu acho que cada publicação, a cada vez que tu publica alguma coisa, tu te descobre escritora de novo, assim. E eu não acho que eu tenha me descoberto em definitivo em algum momento, sabe? Teve todos esses momentos. Tu publica algo, tu tem uma formação em algo, tu faz uma oficina, essa oficina te dá alguma segurança para te enxergar de outra maneira. Tu
publica um conto, tu publica outro conto, tu publica um livro, tu participa de um evento, essas coisas todas elas acabam te colocando nessa posição, mas em algum nível parece que nunca se esgota, né? Não sei, eu também acho que. Não sei se existe uma expectativa de que isso se esgote, mas eu acho que o tempo inteiro estou ainda me habituando a essa posição, assim, mesmo depois de tanto tempo estar inserido nisso, né? Certo. Ahn, quem é o Matheus, escritor de literatura? E eu só assim um contexto para essa pergunta, né? Porque assim no mundo do roteiro, onde você encontra uma estrutura empresarial mais forte, Uhum. né? É, é requerido, né, que roteiristas, produtores, diretores, eles pensem nas histórias de maneira esquemática. Você tem que ter Uhum. uma logline, você tem que ter premissa, você tem que ter uma ideia da estrutura. Você fez como? Você fez 3 atos, 5 atos. Você leu o Save the Cat, leu o Story, tem assim uma abordagem bastante pragmática, bastante matemática. E eu queria saber se você, quando você escreve em tipo ficção em prosa, se a sua cabeça ela funciona espontaneamente ou não dessa mesma maneira, porque assim, eu, tipo, pessoalmente, eu me vejo como um escritor bastante técnico e Uhum. frio. Eu tô sempre pensando nas coisas em termos assim de qual é a minha logline, qual é a minha premissa, como que a história brota, tipo, da personagem principal, enfim. Aí eu queria saber se como tua cabeça funciona, como o teu esquema de escrita é. Assim, eu tenho uma percepção de que a gente acaba sendo condicionado a se preocupar com técnica ou de maneira até um pouco excessiva. Porque se existe essa oposição entre a técnica e a intuição, ou entre o racional e o intuitivo, sei lá. Mas eu tenho uma visão disso que é um pouco menos. Não é uma coisa tão. Não é uma coisa tão opositiva. Eu não acredito nessas forças como coisas, Entendo. como oposições, porque eu percebo a técnica como uma forma de simplesmente uma forma de organizar e esquematizar de forma compreensiva aquilo que é a intuição de quem escreve. Porque me parece que esses processos todos, especialmente os processos de escrita que estão atrelados à questão da divisão em atos, os pitches, etc. e tal, tudo isso são coisas que acabam surgindo naturalmente para quem escreve, mesmo sem que haja essa imposição dessas estruturas pré-determinadas. Eu acho que quando a gente conta uma história, quando a gente para contar uma história para alguém, na forma oral, inevitavelmente a gente acaba recorrendo a essas formas que estão ali organizadas por esses manuais todos. Né? Então, eu entrei num quarto e eu peguei um revólver e eu voltei à sala e eu encontrei um, um bandido, sei lá, sabe? Numa narrativa policial, tu vai ter também essas mesmas, esses mesmos atos, né? Então, eu acho que o que a gente entende como técnica é meramente uma forma de esquematizar aquilo que já é uma intuição da nossa capacidade de contar uma história. Então, eu tento incorporar coisas
diferentes. Eu acho que durante a escrita, claro, tu precisa ter essa orientação da técnica e estar atento a coisas que tu aprende, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tento me manter aberto a coisas que eu ainda não entendo acerca da natureza da história, porque eu acho que uma história também é uma espécie de Uhum. investigação, sabe? Acho que à medida que eu escrevo uma história, eu estou investigando o porquê de eu estar escrevendo essa história. Entende? Isso, para mim, na literatura é fundamental, assim. Até porque a partir do momento que eu desvendo todas as possibilidades daquela história, simplesmente não tem mais razão para eu escrever aquela história. Então, quando eu escrevendo um romance, principalmente, eu preciso estar tentando entender por que eu estou escrevendo aquilo. E aí essa investigação também é a escrita daquela história. No caso de um roteiro de cinema, aí é completamente diferente, né? Porque eu já tenho a história de antemão, né? Um argumento, e a partir daí eu acho que o trabalho é até um pouco mais mecânico, né? De transferir daquela forma literária, né, do argumento. Eu acho que a parte mais divertida, na verdade, é justamente escrever o argumento. Né? O melhor da escrita do roteiro é justamente tu escrever o argumento, tentar entender por que tu está fazendo aquilo, onde dá isso, onde cabe aquilo. E aí me parece que depois a parte de escrever o roteiro em si é muito mais uma parte de tu ir organizando aquela história de uma outra maneira, que é essa linguagem do roteiro, que é uma linguagem que não é nem um pouco natural, assim. É uma linguagem muito mais pensando na rotina de trabalho mesmo, não tanto na experiência de leitura. Certo, entendi. Quando você escreve, você pensa de uma maneira mais visual, assim, só uma curiosidade a respeito disso, por causa da tua conexão, né, com o cinema. Mas eu acho que depende, até porque depende muito do que eu estou escrevendo, assim, na questão da com a literatura, por um romance, como eu estava falando antes, tudo cabe na literatura, né? Tem o que não caiba na literatura. Então, muitas vezes eu vou ter passagens de um livro que são extremamente visuais, extremamente vou estar descrevendo uma paisagem, ou mesmo um objeto, ou mesmo algo que eu vou recorrer a essa memória visual de quem está lendo, ou da minha própria memória visual. Mas, ao mesmo tempo, vão ter passagens que são muito mais introspectivas, né? Ou investigativas, de investigar as razões de por que algo está acontecendo, ou em algum nível até mais conceitual, mais filosófico. Né? Tudo isso cabe na literatura. Eu acho que eu não me vejo tanto como extremamente visual, apesar de que, sim, as imagens são importantes. Né? Certo, entendi. Agora eu quero falar contigo mais assim a respeito das suas referências, assim, quais são os autores, e aí, claro, pensando tanto na literatura quanto no cinema, TV, quais são os autores, as obras, assim, que são formativas para você, assim, que tem esse papel de formar a sua voz autoral, tua sensibilidade, ah, manancial criativo, digamos assim. Uh, assim, deixa eu pensar. Agora, eu acho que é meio que uma coisa que varia, sabe? Tem uma espécie de variação. Tipo, cada momento é algo que está fazendo da minha cabeça e acaba saindo na página, assim. Até porque é uma coisa que, sei lá, conscientemente eu tento não ficar imitando também. Eu acho que cada um tem seu processo, né? Algumas pessoas, de fato, quando sentam para escrever, acabam imitando
voluntariamente, né? Eu tento não imitar, eu tento me manter livre das minhas influências quando eu escrevo. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo, né? Claro, é impossível não enxergar. Assim, tem algumas influências que me perseguem, assim, eu acho. No caso, não sei, talvez as influências mais antigas, assim, no meu contato no final da infância e na adolescência, eu gostava muito de ler o Sherlock Holmes, né? E eu gostava muito de ler O Mochileiro das Galáxias, que é uma coisa que eu fui revisitar depois, assim, tentar entender por que aquilo me fascinava tanto. E eu acho que filmes no cinema, né, os filmes do David Lynch também foi algo que me pegou nesse momento assim da dessa primeira adolescência. Aquelas coisas que ficaram na minha cabeça desde então, assim. Mas depois, mais tarde, outros autores foram me pegando. Tom DeLillo foi um autor que me pegou bastante também em algum momento do final da adolescência. Depois, o Ballard, J.G. Ballard, é um autor que eu gosto muito, eu acho um autor importante para mim. Assim. E mais recentemente, a Alice Smith. A Alice Smith é uma autora que eu gosto bastante. Foi uma autora que foi muito importante assim para especificamente durante a pandemia para mim, porque eu fiquei acompanhando aqueles livros que ela publicou entre o final do Brexit e, e a pandemia, né? Que foram uma série de 4, 5 livros. E esses livros foram muito importantes ali para mim como leitor durante a pandemia. Eu acho que eu enxergo um pouco a leitura desses livros no Franquito. O Franquito acabou pegando um pouco dessa meu fascínio que eu estava ali naquele momento. E de filmes, posteriormente, eu acho que acabei me. Eu me envolvi como espectador assim muito com o momento em que o interesse da cultura estava se voltando para a televisão. Né? Então, Uhum. acho que tem uma. Eu gosto muito de algumas séries, a própria Twin Peaks, David Lynch, como eu falei antes. Eu, eu acho que a minha formação como espectador se deu um pouco durante Lost. Né? Eu acho que eu peguei muita coisa eu era realmente assim muito obcecado com Lost. Eu gosto muito do Damon Lindelof, acho ele um grande autor de TV. E não sei, acho que é tanta coisa para falar, fico meio perdido. Né? Uhum. Mas eu gosto muito do Paul Schrader, ele é um roteirista que eu, que eu gosto bastante. De pensar, enfim, e eu gosto eu gosto muito de cinema da década de 40. Eu gosto dos anos 30, dos anos 40, porque o Franquito tem um pouco disso, porque eu recorro à memória do Buster Keaton. Né? Mas eu gosto de ver esses filmes. Eu falei contra a esquematização, mas eu gosto muito de ver esses filmes que são esquematizados e que tu sabe exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer. Eu acho isso ótimo. Assim. Acho que é o tipo de coisa que eu me sento, eu me divirto vendo, assim, justamente pela esquematização que é bastante evidente. Né? Eu adoro. Enfim, mas eu Ah, gosto de muito mais coisa. Não sei como. sim, Se entendo. quiser falar coisas, eu provavelmente vou falar. Eu queria falar assim a respeito do David Lynch e de Twin Uhum. Peaks também. Ele morreu faz tipo, pouquíssimo tempo, é uma perda triste com certeza, e na minha opinião como fã dele também, porque eu adoro o é, trabalho dele, eu gosto muito assim de como ele é um autor que serve de contraponto
as narrativas tão bem explicadinhas, com o começo e o meio e o fim, e tudo que acontece entre um elemento e outro, né, colocados de uma maneira tão clara, a ponto de, para dar para a gente, assim, como um espectador ou leitor, né, uma sensação, assim, de gratificação, de conclusão, de compreensão, né? Uhum. Eu não sei dizer se isso tem relação, assim, com os filmes de herói, eles se tornarem, assim, né, a base do que Hollywood produz hoje. E eu não tenho nada contra eles. Eu adoro filmes Uhum. da Marvel e, enfim, eu adorei Quarteto Fantástico e Uhum. Superman, eu amo X-Men, eu super defendo os heróis, assim, mas a gente sabe bem que como eu posso dizer, eles estão servindo assim de porta de entrada para muita gente, para o hábito de ir ao cinema, a referência para muita gente em termos do que é ir ao cinema e o que se vê nele, né? E eu Uhum. queria saber como você se sente em relação a isso, né? Assim, pessoalmente, fico até feliz, né, por ver Twin Peaks ter retornado ao streaming, tá na Mubi, tá no Mercado Play também, e dá, assim, a várias pessoas, né, a chance de ter uma experiência que com certeza não é comum hoje e não era comum na época que estreou, passou, ainda mais parando para pensar assim que Twin Peaks foi exibida originalmente, né, na TV aberta americana no início dos Uhum. anos 90, né? Sim. Ah, peraí, tem duas perguntas aí. Sim, acho super importante as pessoas estarem voltando a frequentar a sala de cinema. Acho que ainda falta incentivos, na verdade, porque o ingresso é muito Uhum. caro, sabe? Ah, e, mas, não sei, eu tenho a impressão que eu gosto de narrativa de super-herói, mas eu não me envolvo tanto com os filmes da Marvel. Eu acho eles muito. Eu não sei, eu acho eles. Me sinto completamente apático em relação ao universo Marvel, sabe? Porque eles são excessivamente artificiais de uma maneira que não me interessa, assim, eu acho. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão indo no cinema, ótimo. Só que o que eu quero dizer é que eu não sei, me parece que teve uma diminuída de interesse nesse tipo de filme nos últimos 2, 3 anos, pós-pandemia. Posso estar errado, mas eu não sei, eu até esqueci a pergunta, só tento lembrar, mas teve uma baixa, né, de interesse nesse tipo Sim. de filme, não sei, assim, pelo que eu lembro. E tu falou isso em contraponto ao David Lynch, né? Isso, E, exato. mas o que eu acho é que, como espectador, tu vai adquirindo experiências e pô, repertório que te habilita a, a ver a ver outros filmes de determinada maneira, né? E eu acho que os filmes de super-herói e outros tipos de filme também têm uma gramática própria e uma linguagem própria que é facilmente reconhecível, talvez, mas à medida que tu se habitua com o trabalho de um cineasta que faz obras seguindo uma outra lógica, tu também vai se habituando à linguagem dele, né, a maneira como ele utiliza a linguagem. Eu acho que o David Lynch é um caso interessante disso, porque ele tem uma linguagem muito própria, que à primeira vista parece hermética e incompreensível, mas eu acho que à medida que tu vai se habituando com os temas dele, à medida que tu vai se habituando com a maneira como ele constrói as cenas dele, essas obras vão se revelando. Eu tenho essa impressão, assim, especialmente porque esse ano, esse ano,
que teve o relançamento do Cidade dos Sonhos no cinemas. Eu fui ver enfim, Cidade dos Sonhos é um filme que eu já vi algumas vezes, mas quanto mais eu vejo, mais me parece evidente assim quanto ele não é um filme tão complicado quanto as pessoas fazem parecer. Ele simplesmente ele está contando uma história, e é uma história muito bem amarradinha, né? De um jeito que as pessoas não estão habituadas, né? a, a ver uma história sendo contada, né? A história está sendo contada de dentro, né? Eu acho até isso fazendo uma ligação com o que eu estava falando da diferença, como eu via os meus dois livros, também são livros contados de dentro, né? É um personagem sendo colocado como narrador da sua história e tal. E aí a subjetividade desse personagem narrador interfere na organização da história, né? E é o caso do Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos é um filme que adota a perspectiva dessa mulher, né, personagem da Naomi Watts, e essa perspectiva dela fragmenta por completo os eventos, né, ao qual ela se vê envolvida e como a cabeça dela vai reorganizando isso. Certo, entendi. Ainda Tinha falando outra de pergunta? Né? Tinha outra pergunta? Eu acho que tu fez duas perguntas, eu me perdi. Mas acho que era isso, né? sim, eu não me recordo agora Tá, tá. tão detalhadamente, mas eu lembro que foi uma tipo, pergunta mais aberta mesmo, vai, digamos assim. Afinal Ah, de contas, a gente estava falando do David Lynch, então não faz sentido a gente tentar ser lógico ou impor uma lógica, né? perfeito. Deixa para lá, é condizente com ele próprio. E ainda falando assim de cinema, né, de audiovisual, queria que você contasse mais a respeito da sua carreira nisso, né? Ah, você é autor do script de um filme, certo? Que se chama A Colmeia, certo? Isso, isso. E tem outros trabalhos. Uhum. Minha formação primária é na área de cinema, né? Então, logo, depois de eu ter me formado, eu me especializei em roteiro audiovisual, e eu fiz alguns curtas. Tenho duas especialidades, uma é em roteiro, a outra é em cinema de animação. Eu fiz um curta-metragem de animação, tem outros curtas que eu fiz nesse meio tempo, mas acabei me especializando mais em trabalhar com roteiro, inclusive porque eu acabei também estabelecendo esse diálogo com o mundo das letras, né? Então, e logo depois que eu me formei, eu trabalhei num roteiro de um filme que é uma espécie de narrativa melodramática barra policial, que não foi feito ainda, mas o diretor desse filme, que é o Gilson Vargas, me convidou para elaborar um tratamento desse filme que ele estava para filmar, que era A Colmeia, que é, enfim, é de uma ideia original que já estava sendo trabalhada antes da minha entrada. E aí, quando eu entrei para reformular algumas coisas e para desenvolver esse filme. Então, eu entrei assim como um segundo roteirista, mas que eu acabei contribuindo com essa reta final de como o filme chegaria às telas, né? Desde então, eu trabalhei em mais dois ou três roteiros que ainda não foram filmados, porque trabalhar com cinema tem isso, né?
momentos que tu escreve e aí tu não sabe direito o que vai acontecer com o projeto dali adiante. E às vezes as coisas acontecem muito rápido e às vezes as coisas acontecem muito devagar, né? Mas o projeto Uhum. mais recente foi esse ano eu dirigi um documentário, longa-metragem, sobre um grupo musical chamado Os Tapes, que é da minha cidade de Tapes, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, e que é um grupo musical que existiu na década de 70 e teve uma carreira muito interessante, assim, a nível nacional e internacional. E esse foi o meu projeto mais recente, assim, do cinema. E aí, de resto, tem esses projetos que eu estou acompanhando à medida que eles vão avançando, mas eu estou mais focado agora na literatura, no meu trabalho na universidade. Entendi. O que você tem feito recentemente, além de divulgar o Franquito em Chamas? Você está trabalhando em algum novo projeto que você queira falar sobre? Esse ano eu comecei a desenvolver melhor uma ideia que eu tinha há algum tempo para um romance. É, não quero falar dele, porque eu Tudo não bem. gosto de falar quando as coisas não aconteceram ainda. Uhum. Mas, assim, estou trabalhando nesse romance. É um romance que tem lá suas semelhanças, tem lá suas diferenças, né, nesses dois livros que eu já publiquei. Acho que é, quando tu me perguntou ali, né, sobre ter essa descoberta dos seis escritores e tudo mais, ou se a escrita de um livro facilita a escrita de outro, acho que agora talvez é o momento que eu estou me entendendo melhor, assim, porque eu acho que a partir do momento que tu já tem dois livros concluídos, que tu já tem uma espécie de compreensão dos leitores, assim, de quem tu é e de quem tu do tipo de coisa que tu escreve, que tu apresenta e do tipo de temas que tu explora, talvez tu já sinta um pouco mais confortável para desenvolver essas coisas da maneira como tu acredita, né? Não sei. Mas ao mesmo tempo também tem um pouco do ímpeto de contradizer todo mundo. Acho que essa eu pelo menos sinto isso assim, sabe? As pessoas aparecem com essas preconcepções e com essas maneiras de como elas vão entender o que tu escreve, e tu pensa, o meu ímpeto é não, tem, não quero que vocês me entendam completamente. Mas sim, eu estou trabalhando num novo romance e pensando também no meu trabalho que eu vou desenvolvendo no doutorado agora. Também é um romance, é um outro romance. Não é esse que estou trabalhando, é outro. Então, são coisas que estão acontecendo em simultâneo. Certo, entendi. Você começou o doutorado já? Não. Começa no Ah, próximo semestre. entendi. E aí em letras também? Isso. É na letras da URGS também, né? Novamente, retorna à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a sua tese é o teu novo romance? É isso? Isso, isso, inclusive porque o Franquito foi uma parte do meu mestrado, né? O meu mestrado que eu concluí em 2023 tem muito a ver com. Eu apresentei o romance, né, o Franquito em Chamas, e isso era o meu projeto, e eu fiz a defesa da biografia, da dissertação, a partir do romance. Então, foi um romance mais um ensaio não só sobre o processo da escrita do livro, mas sobre alguns temas que me interessam no estudo literário, no estudo da literatura. Dito isso, é justamente essa dinâmica que se dá entre
entre a figura do narrador e a figura do personagem, né? Como essa dinâmica se dá no texto literário. Entendi. No, posso, só eu lembro, porque o Franquito tem uma espécie tem, o método dele, como eu estava falando, ele lembra um pouco o método do Placebos, que tem o narrador que contamina toda a maneira como a história é narrada, mas no Franquito tem uma coisa que é que o narrador ele se presta a ouvir mais as outras personagens, então acaba que às vezes de tempos em tempos dentro do livro a história começa a ser contaminada por essas outras vozes de pessoas que ele conhece. Então existem versões, existem pequenas histórias dentro da história maior. Então, isso que eu quero dizer. Tem histórias espelho que atravessam a narrativa do romance. Então, o meu interesse era deixar isso mais evidente para quem lesse, talvez, esse meu interesse na narração como um ato de criação. Tá, entendi. Bom, para encerrar, eu queria pedir para você dicas que os espectadores barra ouvintes aqui da entrevista, eles podem ter em mente quando eles quiserem botar as ideias deles para serem comercializadas, né? Para eles terem a oportunidade de atuar, seja no audiovisual ou de se publicarem por alguma editora. O que você crê que essas pessoas elas têm que saber assim essencialmente assim? Hum. Primeiro, acho importante saber a história que quer contar, assim, a história que está contando. Eu não sei em que estágio essa pessoa hipotética tá, mas acho importante ter esse conhecimento e eu acho importante ser honesto consigo próprio acima de tudo. Me parece que isso é o mais importante, assim. E não, não fugir daquilo que a história dita, né? Não sei, me parece que é isso. De resto, acho que o resto, fora isso, são inconveniências práticas da realidade. Entendo, a gente está passando por um momento de incerteza no audiovisual brasileiro. A gente está vendo que ele está com uma vitrine internacional que está muito bonita, o que é ótimo, claro, né? O nosso cinema, nossa TV são bens culturais muito relevantes para a gente, mas ainda assim acho que tem o tom da coisa hoje é o da incerteza, porque ao mesmo tempo assim é a contradição. Você tem uma bela vitrine, mas a realidade é que tem muita gente desempregada por aí, né? E isso é muito triste. E a literatura tem essa questão de que assim as editoras, os agentes, eles de forma geral, eles cada um tem uma pilha grande de novos autores que estão tentando, né, ter a oportunidade de se lançarem e ter assim uma aprovação, né? Então haja persistência, né? Porque você escrever por si só já é um baita desafio, né? A gente passa por momentos de insegurança que são vertiginosos assim até. E além disso tem mais esse outro desafio que é chamar a atenção do gatekeeper, né? Sim, bom, aí são duas, três coisas sobrepostas, né? Uma coisa é a fragilidade da incerteza do mercado audiovisual que tu comentou. Sim, acho que o Brasil ainda não conseguiu resolver esse problema
quase matemático, né, de como tu vai descentralizar as produções e tu manter um ciclo sustentável de produções que não esteja atrelada a, a essas empresas maiores, né, essas produtoras grandes. E, de certo modo, isso também é uma coisa que é uma manifestação local brasileira de um problema que eu acho que toda a indústria do audiovisual está sofrendo no mundo inteiro. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, então o Brasil tem seus problemas particulares com isso, principalmente porque muito do que se produz no Brasil passa pelo poder público, né? O setor público está muito atrelado a isso, mas eu acho que isso é um problema que está ocorrendo no mundo inteiro, né? A própria, a própria Hollywood está atravessando uma crise nesse sentido, enfim, de desemprego e instabilidade. Não sei se tem precedentes na história da própria indústria de Hollywood. E de resto, a questão da relação com editoras e com agentes e tudo mais, eu acho que em algum nível também sempre foi assim, em algum nível também tem variantes novas aí, dessas relações, né? Enfim, eu acho que eu também sou um pouco inexperiente nesse sentido. Estou publicando meu segundo livro, meu primeiro por uma editora um pouco maior, e eu ainda também não sei direito, eu acho. Eu estou aqui como alguém que também está descobrindo como transitar nesse meio. Não estou muito habituado a isso e acho também estou tentando entender. Eu não tenho muito o que acrescentar a isso. É isso que eu quero dizer. Entendo. Certo, Matheus, é isso. Então, eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e todo o sucesso com o teu novo livro. Caso quem esteja vendo ou ouvindo a gente queira comprar, o novo livro do Matheus é Franquito em Chamas e ele foi lançado recentemente pela editora Todavia. E é isso. Isso, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo. Foi ótimo e um abraço, Matheus. A gente se fala. Falou, valeu.